Estudando o equilíbrio financeiro e o volume do capital circulante líquido. Todas as inversões que a empresa realiza converte-se a curto ou longo prazo, novamente, em dinheiro. O disponível vê-se alimentado a curto prazo pelo ativo circulante por meio da redução dos estoques, de recebimentos de realizáveis, etc. A longo prazo, pelo ativo imobilizado, ao se irem depreciando seus diversos bens, com o dinheiro assim levantado, a empresa pode ir saldando as diversas obrigações assumidas em seu passivo. Entretanto, para que tudo isso se processe normalmente, é necessário que o prazo de retorno dos investimentos efetuados seja maior, ou pelo menos igual ao prazo de liquidez de seus correspondentes ativos. Desta forma, o conceito básico de equilíbrio financeiro fica evidenciado ao ser demonstrado que toda aplicação de recurso no ativo deve ser financiada com fundos levantados a um prazo de recuperação proporcional à aplicação efetuada. Por exemplo, os elementos permanentes, ao serem financiados com créditos a curto prazo, trarão um desequilíbrio à empresa, dada a evidente falta de sincronização entre o momento da reposição dos fundos levantados e o prazo de recuperação dessas aplicações, caracteristicamente a longo prazo. Assim sendo, ao se apresentar este desequilíbrio, disse que a empresa está assumindo um maior risco financeiro, ou seja, elevando-se a probabilidade, pelo menos teórica, de a empresa não saldar seus compromissos nas condições contratadas. Um aprofundamento maior do conceito de equilíbrio financeiro de uma empresa revela que as aplicações a curto prazo não devem representar todo o ativo circulante. Em verdade, uma parcela considerável do ativo circulante é bem mais localizada, para efeitos principalmente de análise no grupo do não circulante, indicando um potencial de realização a longo prazo. É um valor cíclico, repetitivo, tornando-se, por conseguinte, de natureza permanente. É necessário, dessa maneira, segmentar-se o ativo circulante em duas partes. Primeira, aquela efetivamente de curto prazo e caracteristicamente sazonal ou variável. Segunda, a parcela definida como mínima pela empresa para a manutenção de sua atividade básica e admitida como permanente, ou seja, os ativos cíclicos. Por outro lado, existem certos elementos circulantes que apresentam características bem próximas dos itens permanentes. Estes elementos são classificados como ativo circulante permanente e, apesar de estarem contabilmente registrados em contas de curto prazo, são mais bem considerados como aplicações fixas. O saldo mínimo de caixa que a empresa precisa manter para a consecução de sua atividade normal, a parcela típica de vendas a prazo e o volume mínimo de estoques indispensável para a manutenção das operações da empresa são exemplos característicos do ativo circulante permanente. A empresa não poderá, sob hipótese de sacrificar sua atividade normal, reduzir estes valores, sendo por isso definidos como de natureza permanente ou fixos. Pode ocorrer, não obstante, que os valores desses elementos fixos do circulante cresçam em determinados períodos. Por exemplo, eventuais atrasos no recebimento de vendas a prazo, antecipação de compras de estoques, etc., elevam temporariamente os investimentos permanentes do circulante, sendo este acréscimo eventual definido como ativo circulante sazonal. Em suma, o total do ativo circulante sofre variações ao longo do tempo, não devendo registrar-se, no entanto, um volume aplicado no grupo inferior ao valor mínimo definido para sustentar a atividade normal da empresa. Este montante é definido como ativo circulante permanente ou ativo cíclico. Comumente, esse piso mínimo do circulante sofre variações temporárias, isto é, dada a dinâmica natural da atividade de uma empresa, são demandados investimentos adicionais por certo período de tempo. Este excesso temporário de aplicações é denominado de ativo circulante sazonal ou variável. Identificados os componentes sazonal variável e permanente fixo no ativo circulante, é possível agora demonstrar como deve a empresa estar financiada para manter seu equilíbrio financeiro. Em condições de equilíbrio, somente as necessidades tipicamente de curto prazo e definidas como ativo circulante sazonal devem estar financiadas com passivos circulantes das mesmas características. A parte fixa do circulante e todo o ativo permanente deve ser financiados por recursos de longo prazo. Esta conciliação entre prazo de resgate e de retorno dos recursos passivos e ativos de uma empresa visa, evidentemente, oferecer maior nível de sincronização no fluxo de entradas e saídas de recursos.